Bom, gente, estamos aqui hoje no primeiro Podequestre e a gente tem um convidado muito especial, Carlos Orgulho. Ele é domador e especialista em horsemanship. Bem-vindo, Carlos, muito bom tê-lo aqui hoje. Eu que agradeço o convite, muito obrigado. E estou feliz de estar aqui, satisfeito, poder falar um pouco do trabalho que a gente faz, né? Com certeza. Conta pra gente um pouco da sua experiência. Bem, uma vez me perguntaram, né, de onde nasceu a sua paixão por cavalos? Eu falei, começou mais ou menos há 10 mil anos na Ásia Central, né, quando os primeiros cavalos foram montados, né, e esse advento mudou a história da humanidade. Com certeza. Eu estudei muito essa ligação, o que mudou no ser humano, essa ligação dele com o cavalo. Agora você imagina, a primeira coisa que mudou, o único ser na natureza que conseguiu fazer essa mudança, é o campo de visão. Né? O ser humano ficou mais alto, começou a ter um campo de visão maior. E começou a entender o campo de visão do cavalo também. Quer dizer, ele teve, além de estar mais alto, ele teve uma amplitude maior do campo de visão dele. A outra é o deslocamento. O ser humano deslocou, aumentou a sua velocidade de deslocamento, a sua velocidade natural. Também o único ser na natureza que teve essa mudança de velocidade nos deslocamentos que fazia. Com isso, aumentou a capacidade de pensamento do ser humano. O ser humano começou a pensar mais rápido quando ele começou a montar. Com certeza. Né? Se você for ver as descobertas tecnológicas da humanidade, os adventos tecnológicos da humanidade. Primeira, Idade da Pedra, durou tipo assim, sei lá, 50 mil anos, as pessoas fazendo ferramentas de pedra. Depois, a Idade dos Metais, também durou assim, milhares de anos. Aí, há 10 mil anos, 8 mil anos, o homem começou a montar cavalo. Ver as realizações tecnológicas da humanidade de 10 mil anos para cá. Tem que agradecer, inclusive, essa primeira pessoa que teve essa ideia genial de subir em cima do bichão. Segundo estudos, eu andei pesquisando, foram pessoinhas, Pessoinha. foram crianças. Que demais. Né? Porque os homens, primeiro, eles eram nômades, os cavalos acompanhavam as manadas de cavalo, que eram caças. Sim. Eram caças, até hoje são presas. O ser humano aproveitava o couro, que era muito bom, resistente, fino, leve, dá para fazer vestuário, yurtas, né, cabanas, a carne, né, e depois ele começou a arrebanhar os cavalos. Né, os cavalos começaram a acompanhar os nômades, eles viram, já que está acompanhando, vamos agregar aqui. E começaram a agregar, assim como os bois, as cabras, né, eles foram domesticando esses bichos. E os homens saíam para caçar. E quem cuidavam dos cavalos, das éguas, eram as mulheres e as crianças. Até hoje, no mundo árabe, entre os nômades do deserto, esqueci o nome eles ainda têm essa tradição das mulheres, né, cuidarem dos cavalos, dos potros, até quando eles chegam na idade de serem montados, aí os homens assumem. Você acha que tem alguma coisa a ver com a sensibilidade? Por que você acha que é isso? Também tem, né? Mas é mais a necessidade de tratar bem um ser que fornece sustento para essas pessoas. Né? É claro que entre os cavalos há uma relação de cruzamentos, uma relação genética que não se mistura na natureza. Não tem consanguinidade na natureza. É claro que aonde o ser humano começou a pôr a mão, alguma coisa mudou. E essas mudanças, né, algumas para o mal e a maioria para o bem, né, começaram a descobrir novos cruzamentos e começaram a inventar raças de cavalo. Na verdade, raça é uma só, que é o gênero Equus, mas os tipos, né, que a gente chama de raça, hoje são raças de cavalos. Sim. Aí começou a aparecer cavalo de primeira de batalha, cavalo de guerra, primeiro. Cavalos resistentes, fortes, corajosos. Tração também, né? Hein? Os cavalos de tração também. Tração veio não, Depois? se bem que a tração sim, mas para guerra. Ah, pra guerra. Né? Os egípcios, 1500 anos antes de Cristo, no período do bronze tardio, da guerra de Troia, tá?
Bem que os cavaleiros, os troianos eram grandes cavaleiros, né? Nestor, irmão é filho de Príamo, irmão daquele cara que raptou a Helena lá, ah, meu Deus, sumiu o nome dele. Ele é tido na história, nos relatos, nas crônicas da época, no século XVI a.C., como um grande cavaleiro. Eles eram. Mas os egípcios só guerreavam em cima de uma biga. Eram 2 cavalos. Até hoje, no túmulo de Tutancâmon, acharam lá bigas inteiras, intactas. Bigas de guerra leve, resistente, armada, né, flecha, andava um dirigindo e o outro lanceiro, arqueiro, né? E essa biga foi onde Tutancâmon participou de uma guerra lá, onde ele foi morto nessa guerra, lá no Oriente Médio, onde hoje é Alexandria, não onde hoje é o Irã, Iraque, mas ele foi mais onde hoje é Alexandria, no limite ali do Mediterrâneo, tá? Aí depois o cavalo foi muito versátil para a guerra, muito versátil, né? Eram corajosos, tá? E nós temos histórias de grandes cavaleiros, assim, né? De grandes cavalarias que usaram essa tática de guerra à cavalaria para poder dominar. Você imagina, nesse período, século XII, XIII, XIV a.C., uma carga de cavalaria atacando uma aldeia de pedestres, de agricultores. Eles viam aqueles seres brandindo espadas, gritando em cima de um quadrúpede, né, em cima de um cavalo. Né? Imagina o horror que causavam nessas pessoas. Deve ser muito assustador. Até hoje, quem não está acostumado a ver uma pessoa montada fala, nossa, é muito alta, é muito grande, independente do Os hititas, né? Os xiitas, aquele pessoal da Ásia Central ali da Mesopotâmia. Aí da onde veio a lenda do centauro, né? Que é o real centauro. Metade homem, metade cavalo. Hoje, com os estudos da biomecânica, da neurofisiologia, a gente sabe que é uma ligação neurofisiológica. Literalmente, o homem fica metade cavalo, metade ser humano, e o cavalo literalmente vira metade homem, metade cavalo. O cavalo empresta a força, a velocidade, e o homem a direção, a tática, a ideia. Da onde vem também a doma racional, que a gente vai entrar no âmbito do horsemanship, que é um conceito do homem-cavalo. Eu não estudei muito isso, mas acredito que vem dos índios americanos, que passaram para os cowboys, e os cowboys disseminaram pelo mundo a tática do horsemanship. Né, que nos Estados Unidos são domadores de cavalos, são pessoas que treinam, introduzem o cavalo na sociedade, sem violência, só usando a linguagem que os cavalos entendem. Então o horsemanship é o homem que fala com o cavalo na linguagem que o cavalo entende. A gente costuma levar para os cavalos muitos termos humanos, muitas condições humanas. O cavalo é sem vergonha, o cavalo é safado, ou então positivamente, esse cavalo é esperto, é inteligente, é isso. Muitos termos humanos. Mas isso não existia antigamente. Cavalo era só cavalo. Era um ser que era fundamental, porque os antigos adoravam guerrear, né, para conquistar, para expandir, é uma questão de ego. Né? Imagina Gengis Khan, né? Kublai Khan, aquele cara que onde o cavalo dele pisou, ele dominou. Ele só foi detido ali no Japão, porque não tinha como transportar os cavalos de navio até o Japão. Mas ele conseguiu alguma coisa, mas não foi parte para os samurais, né? Com certeza. Aí eles desistiram. E outra também, prepararam a maior frota do mundo na época para invadir o Japão, deu uma tempestade e afundou tudo. Falaram, larga o Japão para lá, aquele samurai louco lá, não vão mexer com aqueles bichos não. Aí ficaram na China, dominaram a Índia, dominaram a Europa, chegaram na Hungria, né, Mongólia, já era a terra deles, né, as grandes planícies, né, a rota da China, né. Imagina o ego desse cara, dos Gengis Khan, né, falando, não, agora eu vou dominar o mundo, né, e dominavam.
Só uma coisa sobre os mongóis, eles eram interessantes, eles são fascinantes. Quem entende de cavalo, estuda a saga humana equestre, é que, pô, são fãs dos mongóis. Eles eram terríveis, cruéis, Sim. mas em cima de um cavalo não tinha para eles. E até hoje a cultura deles é muito forte do cavalo, né? Muito Eles têm muitas forte. coisas características que é, tipo, o tipo de sela, o tipo de estribo, que é característico da Mongólia e hoje em dia é mais disseminado porque existe internet e tudo mais, então mais pessoas podem ver, mas imagina só como é que outra pessoa do outro lado do continente fazia para ter a mesma Do outro lado do habilidade, mundo, né? né? Mas então, você monta uma sela inglesa hoje. Sim. Então, veio dos mongóis essa sela. Essa sela, quando eles estiveram na Hungria, deixaram alguns mongóis ali, Átila, os hunos, né, dominaram tudo ali. Depois foram convertidos para o cristianismo, aí viraram os húngaros, tá? Da sela húngara, da sela mongol veio a sela húngara e da sela húngara a sela inglesa. A sela mongol, ela não prejudica o cavalo, ela encaixa o cavaleiro, é só um suporte, né, para o cavaleiro ter condições de lutar montado. Inclusive, tem pessoas que atribuem, estudiosos, que atribuem uma das grandes invenções da humanidade o estribo. Né, porque o estribo permitiu o tiro de arco e flecha, que passou a se chamar tiro parto, porque tinha uma tribo lá na Ásia Central, que eram os partos, né, e os partos só guerreavam montados e arco e flecha. Tem uma crônica que 5.000 partos conseguiram dominar 40.000 romanos. Os romanos com aquela né, formação Escudo, tartaruga, aquelas coisas, lanças, as armas dos Sim. romanos, as táticas de guerra eram as melhores da época, tanto Sim. que eles dominaram 1.500 anos de domínio, né? Mas não foram páreo para os partos. O cavalo existiu na América primitivamente, antes da Era do Gelo, da última Era do Gelo. Depois ele foi extinto. Aí ele voltou para a América, com os espanhóis trouxeram os cavalos, e aí os índios aprenderam a montar cavalos, só que muito diferente dos espanhóis. Os espanhóis vinham da Idade Média, da Renascença, começaram a inventar ferramentas para domínio do cavalo. Isso é fantástico na equitação, no dressagem, no adestramento. Mas é freio para isso, freio para aquilo, espora para isso, espora para aquilo, sela assim, sela assado. Começaram a mecanizar o cavalo, né? Baseado na ideia de Descartes, né? Uma era cartesiana racional. Né? Quando vieram para a América, os índios voltaram à equitação natural, que os mongóis faziam, os partos faziam, né? Os indianos faziam. Aí eles dominavam tudo, ninguém podia com eles. E aqui na América do Sul, no Rio Grande do Sul, tinha os charruas, os minuanos, que deram origem aos gaúchos. E no Mato Grosso, no Pantanal, tinha os guaicurus. Ninguém podia com eles, ninguém podia com eles. Os portugueses tentavam e eram rechaçados. Porque eles conheciam o terreno, eles usavam estrivo. O estrivo deles era um pau onde eles enfiavam um pau assim, onde eles enfiavam o dedão entre o dedão e o médio, era o estribo, porque passava uma manada de cavalo, lá os portugueses só viam os cavalos passando. Davam volta por trás, eles estavam todos deitados no cavalo usando esse tipo de estribo, que já é uma cópia, né, dos estribos que vieram com os espanhóis. Né? No Brasil, as culturas econômicas, né, do período colonial, né, no Nordeste tinha a cultura do couro, era cana-de-açúcar, até depois a cultura do couro. A cultura do couro, até hoje, tem os nordestinos todo encourado, encouraçados, calça, gibão, os cavalos encouraçados para caçar boi e baguá na caatinga. Eles entravam com aqueles cavalos, tá? Até hoje tem uma tradição lá de vaqueiro nordestino. No sul, até na cultura cafeeira, mas o cavalo está integrado nessa cultura, né? Aí começaram a aparecer os cavalos de elite, né? Porque eu gostaria de dar uma parte nessa de elite. Você vê um filme hoje, uma crônica medieval, do rei Carlos Magno voltando das cruzadas, montado num cavalo esplêndido, e a corte está num cavalo esplêndido, e pá,
aquele eram cavalos especiais para desfile, para Não era, lógico, o o cavalo que cavalo ia de pra guerra. guerra. Não, Não. os cavalos de guerra não eram maltratados. Os mongóis, eles faziam jornadas de 200 km por dia, Sim. a cavalo. Deslocavam 70 mil cavaleiros e cada cavaleiro com 3 cavalos. É muito preparo Para eles invadirem a Europa foram 5 né? anos de logística para eles chegarem na Hungria. Chegaram na Hungria, os húngaros falaram, tão Imagino ferrados. também que muitos cavalos foram perdidos no meio do caminho, né? Porque Por isso que usavam 3, porque o mongol a pé não é nada, não é um mongol. O mongol sem cavalo não é um mongol. A gente sem cavalo também não é nada. É, cara, é verdade. Eu sem cavalo eu não sou nada, isso eu garanto para você. Não além da minha profissão, que eu vivo do cavalo, vivo da indústria equestre, mas eu não consigo ficar longe dos cavalos. Os cavalos me ensinaram muita coisa. Eu tenho uma história de vida com os cavalos e quem me conhece desde criança vê que eu fui mudando meu comportamento, minhas atitudes, com o tempo. Então, o seu contato com o cavalo começou na infância. Ah, na infância. Eu tinha 8, 9 anos, meu pai levou um potro pro quintal de casa pra gente criar. E em qual momento você pensou, puxa, é com isso que eu quero trabalhar da minha vida? Ah, então, aí eu fui, né, montando o cavalo, tendo contato com cavalos. Aí eu tive um cavalo, tive 2 cavalos, tive 4 éguas, tive potros, tive cavalos. Mas eu usava a cultura, eu sou do sul de Minas, lá de Itajubá, de Cristina, de São Lourenço, a cultura dos amansadores de cavalo da região lá. Tá. Que não tinham o conceito de domador, de horsemanship. Ou era peão, ou era domador. E o domador era notório, era famoso pela coragem, não pela qualidade equestre dele. Porque hoje a gente vê gente que ainda acha comum você dar a primeira montada no cavalo, ele sair corcoviando, sair dando coice, tipo, isso dá a falsa impressão para as pessoas que para fazer isso tem que ser corajoso, mas no final é uma questão de linguagem, né? Tem que ser inteligente, tem que ser racional no sentido assim, bom, não um racionalismo cartesiano, Sim. mas racional assim, tipo assim, ver as necessidades do cavalo, empatia com o cavalo. Empatia com o cavalo. Empatia. E ele não vai entender nada que eu falo para ele, ele vai entender tudo o que eu faço. Todas as minúcias, todos os mínimos detalhes da minha expressão corporal, o cavalo entende. Né? A voz. A voz, a atitude, olhar. Eu uso óculos escuros porque eu tenho problema de fotofobia, eu preciso de óculos escuros, mas é a direção do meu olho e as ruguinhas que sobram aqui em cima, aqui embaixo, o cavalo percebe. Minha boca, minha cabeça, meu tronco, tudo é uma atitude corporal. Eu tenho que estabelecer com o cavalo uma relação de igual para ele. Eu viro um cavalo, está aí o horsemanship. E o cavalo não vai virar um ser humano, que ele não consegue. Ele tem 40 milhões de anos na face da Terra. E o ser humano que desceu da árvore há 10 milhões, 30 milhões, 10 milhões de anos atrás, desceu da árvore. Aí levou mais 20 milhões para virar Homo sapiens. Depois mais não sei quantos mil anos para virar um homem racional, um Homo faber, um homem sei lá o quê. E eu tive um professor que eu estava falando da relação do cavalo. Sim. Então você assume uma relação com o cavalo de igual para ele. Você vira cavalo, mas o cavalo não vai virar um ser humano. Sim. É claro que ele vai integrar na sociedade humana. Ele vai fazer uma prova de pismo, ele vai fazer uma prova de 3 tambores, ele vai cavalgar, ele vai fazer o enduro. Ele tem que socializar com as pessoas. Isso a gente atribui também a uma inteligência do cavalo. Mas eu tenho que mostrar para o cavalo uma certa liderança. O cavalo é um ser de manada. É uma presa. Tudo o que acontece com ele quer fugir. Ele quer dar no pé. Você tem que manter uma relação de liderança com o cavalo, porque o cavalo é extremamente hierárquico. Tem uma hierarquia nos cavalos. Né? E a égua madrinha, a filha vitalícia, a filha da égua madrinha, a neta, vão ser a posição do garanhão, a posição das éguas de cria, dos potros, tudo tem. Então você tem que assumir uma relação de liderança com o cavalo. Que muita gente leva pelo lado assim, de cavalo tem que ser escravo. A gente saímos da escravidão há 32 minutos. Com certeza. Ainda tem escravidão. Então muita gente acha que o cavalo tem que ser submetido. Inclusive acho que esse termo doma vai acabando. Vai chegar uma hora que não vai falar mais em doma. Dominar o cavalo.
fazer o cavalo fazer o que eu quero. E você acha que hoje em dia você doma muitos cavalos? Eu vejo um pouco do seu trabalho aqui, eu admiro muito o que você consegue fazer com eles numa idade tão nova. Você acha que o cavalo ele desenvolve gosto pelo trabalho? Tem cavalo que você percebe que, esse gosta de saltar, esse gosta de não sei o quê, esse daqui ele não gosta de trabalhar. O que a gente faz com esse cavalo? Cada cavalo tem uma personalidade, quem fala que é personalidade, mas tem um tipo, né, de reação, tá? Mas é assim, o cavalo só pensa numa coisa, em fugir. Tudo para ele fugir. Teve medo, teve dor, teve desconforto, ele quer se livrar daquilo. A gente, quando começa a trabalhar o cavalo, começa a assumir essa relação de liderança e preparar o cavalo para o trabalho, a gente tenta mudar essa mentalidade dele. Não mudar, porque isso não sai do cavalo nunca. O cavalo faz downloads de 30 milhões de anos atrás, hoje. Imagina, você vai mudar o instinto de fuga dele? Nunca. Mas você pode agregar aquilo e falar, trabalhar é prazeroso. Esquece de fugir, pensa no trabalho. Tem cavalo que gosta tanto de trabalhar que ele faz tudo sozinho. Tem alguns cavalos que têm um senso de serviço, eu percebo assim. Isso tem um pouco de genética, mas sim, a maioria é o trabalho, é a repetição, é a continuação do trabalho. Então o cavalo, desde os primeiros contatos, desde que nasce, ele tem que ter uma relação prazerosa com o ser humano. Por ele ir perdendo essa vontade de fugir, nunca vai sair dele, mas ele vai perdendo, ele fica menos latente isso no cavalo, e ele vai tomando gosto pelo trabalho. Então isso que eu vou mostrando para ele, vou fazendo ele tomar gosto, porque a doma hoje que a gente faz é uma relação ontogenética. Sabe o que é isso? Explique. É você pegar as fases da doma baseado nas fases de vida de um cavalo. O cavalo nasce na primeira infância, ele vai aprendendo com a mãe aonde pastar, aonde beber, como correr, quando correr, ficar perto da mãe, ficar longe. À medida que ele vai crescendo, ele vai se distanciando mais da mãe, passa pela segunda infância, nasce os dentes, ele começa a pastar, ele começa a ficar mais audacioso, a ficar mais longe da mãe. Vem a terceira infância, que é a fase do desmame, que aí ele já aprendeu muito com a mãe, começa a aprender com a manada, começa a sentir a reação do meio externo, né? E entra na adolescência. Na adolescência ele é expulso da manada quando é macho. Ele começa a importunar as éguas, a mãe dele, manda ele para a região do Garanhão, né? na faixa que o Garanhão atua na manada, e o Garanhão manda ele embora. Ele forma uma manada de macho e vai viver até os 8 anos. E aí que ele volta, não para a mesma manada, mas ele vai para alguma manada desafiar o Garanhão. Se ele ganhar, ele vira o Garanhão. Se ele perder, ele volta e tenta outra vez ou morre. É por isso que a fase de um Garanhão numa manada é mais ou menos de 8 a 14 anos. São 8, 9, 10, 11, 12, 5 anos, 6 anos, no máximo. Evita a consanguinidade, evita ele cobrir as filhas, evita ele cobrir a mãe. E a natureza é sábia nesse sentido. Então, aí depois é a idade adulta, né? 8 anos, é a idade adulta. Então a gente trabalha na doma seguindo esse ciclo de vida do cavalo. Primeira infância, que é o primeiro contato, que é ensinar o cavalo a confiar em mim. A segunda infância, já vou ensinar as andaduras, ao passo, ao trote, ao galope, voltar às transições, parar, trabalhar. Pode ser no chão ainda. Quando eu passo a exigir mais do cavalo, exigir mais das transições, ao comando, ao pedido do cavaleiro, aí eu passo para a terceira infância do cavalo. Já preparo ele para ser montado, já está com sela, já está com um buçal ou uma embocadura para ser direcionado, baseado nos 3 princípios da equitação: mudança de velocidade, mudança de direção e sustentação do andamento. Aí você ensina isso na adolescência, que é o que ele aprende na manada. Da terceira para adolescente, da terceira infância para adolescência. A adolescência é montado. Você começa a ensinar o cavalo as direções, as mudanças de direções,
a sustentar as velocidades e as mudanças de velocidade, as transições. E quando você acha que deve começar o contato do potro com o humano? Olha, hoje está muito fácil ser no dia que o potro nasce. Antes a gente fazia um imprint, né? Vai lá, abraça o potro, põe no chão, abraça o potro, põe no chão, abraça até aí o potro vai perdendo o medo, né? Mas ainda é um pouco invasivo. É o imprinting. Tem caso de que o potro passa e anda atrás da pessoa, a mãe rejeita. Né? E a mãe também fica muito ansiosa. Hoje a gente faz o contato natural. Que eu conheci um paleontobiólogo, chama Gustavo Browning, que o cara é fantástico nesse. Se você está manejando a mãe, o potro chega e começa a te esbarrar, é porque a mãe deixou. E se a mãe deixou, pô, se eu estou com a mãe, quem está contra mim, né? É isso. Né? Ele faz até uma ilustração dele. Se a mãe está com o neném no colo, chega a tia, deixa eu pegar esse neném. A mãe fala, toma seu neném, ele abre o braço e cai no colo da tia. Depois ele sai, porque eu não quero saber de tia. Mas enfim, isso é brincadeira. Se a mãe faz assim, não, ninguém tira aquela criança do colo da mãe. E isso ajuda muito para a qualidade de vida do potro, Do né? potro, ele... Porque facilita o manejo, facilita o veterinário caso precise, emergências, esse tipo de Não, coisa. o potro mama sossegado, porque hoje é tudo muito confinado, né? É raro hoje, né, ter espaço de terra para você ter manadas de cavalo. Então é tudo confinado ou semi-confinado. E essa qualidade, se você respeitar esse sistema de vida do potro, né, se passar a respeitar isso, o potro fica mais tranquilo. Então tudo que é mostrado para ele de novo, ele aceita melhor. Você não precisa impor nada. Na verdade, você não tem que impor nada para o cavalo, você mostra para ele. Você vai persuadir, é sempre um trabalho de persuasão. Né? Nada de coagir, tem que coage. Né? Tem culturas equestres no Brasil hoje que nasce um potro e neguinho sai tocando o potro para ver o potro marchar. Toca para ver marchar, o potro tem 15 minutos de vida, já sai com uma varinha atrás dele tocando. Quer dizer, em vez de fazer essa ligação, faz uma separação. Né? Depois não sabe porque tem cavalos problemáticos por aí. Começa aí. Né? Todos os nossos problemas, segundo Freud, é na infância, né? Com certeza. Não é? O potro também. Então essa relação é importante. Então o trabalho de horsemanship começa aí. Por isso que se você quer ter um cavalo bom, sem problemas, escolha uma boa mãe. Né? Às vezes centros boa índole, boa de raça, boa de morfologia, boa de temperamento, vai trazer um potro bacana. Há uma certa controvérsia, uma certa polêmica, a gente fala isso depois, sobre os centros de reprodução, né, que usam qualquer matriz. Hoje estão selecionando, mas é qualquer matriz. Quer dizer, o potro vai ser o que a mãe é. E se é uma égua ruim, o potro vai ser ruim que eu falo de índole. Sim. Ruim de temperamento, que não deixa chegar perto, não deixa pegar, não deixa nada. O potro vai ser aquilo. Aí depois, em vez de você persuadir, você tem que coagir o cavalo. Você tem um grande cavalo problemático. E o nosso trabalho é esse. O nosso trabalho é fazer o cavalo aceitar o ser humano como um igual. Né? O ser humano respeita essas passagens ontogenéticas, nessas passagens de vida, e o cavalo encaixa perfeitamente. É claro que na doma, no trabalho, tem os cavalos de temperamento forte, os cavalos de temperamento mais fraco, os linfáticos e os sanguíneos, tem cavalos de índole boa, cavalo de índole ruim. 70% disso vem da mãe. Da mãe, não biológica, daquela que criou o potro no pé ali, quando ele nasceu. Então, é claro, todo mundo quer ganhar dinheiro, precisa, a indústria do cavalo é assim. Mas como é que nós vamos escolher mães perfeitas? Eu vou tirar uma égua de salto para ser mãe. Então, não precisa. Escolhe mães boas, de boa genética, de boa qualidade de temperamento bom, de índole boa. Você vai ter um cavalo bom.